Ninguém imaginava que a mais bela história de amor que aquela região conheceu estava enterrada bem ali, debaixo de 6 anos de silêncio, de portas que se fechavam e de nomes que não podiam mais ser ditos em voz alta. Por 6 anos, 2 famílias dividiram a mesma vila, como quem divide uma ferida, e o povo aprendeu a escolher de que lado da rua andar. O que quase ninguém sabia é que por trás de toda aquela inimizade havia um amor antigo, costurado em segredo, esperando apenas que alguém tivesse a coragem de puxar o primeiro fio. Você já parou para pensar quanto ódio cabe dentro de um mal-entendido que ninguém teve coragem de desfazer? Já imaginou descobrir que a pessoa que você jurou odiar pelo resto da vida foi, um dia, o motivo de você acreditar no amor? É sobre isso que eu vou te contar hoje, e eu peço que você fique até o final, porque o que parece raiva quase sempre é saudade vestida de orgulho. Mas essa história aconteceu de verdade no interior de Goiás, em maio de 1897, numa vila chamada Córrego das Garças, onde o cerrado se abria em campos dourados e o rio cortava a terra como uma promessa. Antes de eu continuar, faça uma coisa por mim. Escreve aqui nos comentários de onde você está assistindo a esse vídeo, de que cidade, de que estado, de que cantinho desse Brasil. Eu gosto de saber quem está do outro lado, ouvindo essas histórias comigo. E se você gosta de relatos de superação, de amor verdadeiro e de finais que aquecem o coração, se inscreve no canal e ativa o sininho, porque histórias como essa, das antigas, contadas com calma, são cada vez mais raras. Agora chega comigo, que a viagem vai começar. A estrada de terra que levava a Córrego das Garças subia e descia como o lombo de um animal cansado, e foi por ela que Mariana Vilas Boas voltou, numa tarde em que o sol já se dobrava sobre o horizonte e pintava de cobre a poeira levantada pelas rodas da carroça. Ela tinha 28 anos e o rosto de quem aprendeu cedo que a vida não pede licença para machucar. Vestia preto, não mais pelo luto recente, mas porque o preto havia virado o único traje que lhe parecia honesto. 6 anos antes, ela tinha saído daquela mesma vila, jurando nunca mais voltar. E agora voltava, com uma mala de couro gasto, um baú de ferramentas que pertenceram ao pai e um aperto no peito que nenhuma reza tinha conseguido afrouxar. O ar cheirava a terra molhada da primeira chuva da estação, a fumaça de fogão a lenha e a capim queimado, e cada cheiro daquele acordava nela uma lembrança que ela preferia ter deixado para trás. O coração de Mariana batia descompassado conforme as primeiras casas iam surgindo, caiadas de branco, com telhados de barro escurecidos pelo tempo. Ela reconheceu a venda do seu Aurélio, a igrejinha de pedra com o sino pendurado, a bica de água onde as mulheres ainda se juntavam no fim da tarde. Tudo parecia igual, e ao mesmo tempo tudo parecia menor, como se o mundo dela tivesse crescido e a vila tivesse permanecido do tamanho de uma mágoa. O carroceiro que a trouxe da estação de trem, um homem calado de chapéu surrado, freou os animais diante de um portão de madeira meio caído. Era ali. A velha casa dos Vilas Boas, com um moinho de água nos fundos, abandonado desde que o pai dela morrera de desgosto, 2 anos depois que ela partira. Mariana desceu da carroça com as pernas duras da viagem, pagou o homem com moedas contadas e ficou parada olhando aquilo tudo. O telhado da casa tinha um buraco, o mato havia tomado o quintal. E o moinho, o orgulho da família, a engenhoca que o avô dela construíra com as próprias mãos, estava com a roda d'água travada, coberta de limo, silenciosa como um relógio parado. Foi nesse silêncio que ela ouviu, pela primeira vez em 6 anos, a voz da vila falando dela. Não eram palavras ainda, eram cortinas que se mexiam, olhos que espiavam por trás das janelas, o burburinho que corre numa comunidade pequena quando o passado resolve voltar. Mariana endireitou as costas.
Ela não tinha voltado para pedir perdão a ninguém, nem para receber pena. Tinha voltado para reerguer o moinho do pai, moer o trigo e o milho da região, como sua família fazia havia 3 gerações, e provar que uma mulher sozinha podia mais do que aquela gente imaginava. Era isso, ou era a miséria. E Mariana já tinha conhecido a miséria de perto demais para querer abraçá-la de novo. Na primeira noite, ela dormiu no chão da sala, sobre um colchão de palha que ela mesma improvisou, ouvindo os ruídos da casa antiga estalando como ossos velhos. No escuro, sem querer, a memória a levou para onde ela menos queria ir. Levou-a para uma outra noite, 6 anos antes, quando ela ainda acreditava que a felicidade era uma coisa simples, ao alcance da mão. Naquela época, Mariana ria fácil, tinha os cabelos sempre soltos e um modo de olhar o mundo que fazia os mais velhos dizerem que aquela menina ia longe. E havia Augusto. Sempre havia Augusto, no fundo de toda a lembrança boa que ela guardava daquele lugar. Mas ela cerrou os olhos com força, como quem fecha uma porta no vento, e se obrigou a não seguir aquele caminho. Augusto Rezende era, agora, apenas um nome que sua família tinha aprendido a cuspir. Era o homem das terras do outro lado do rio, o dono do gado, o herdeiro do velho Rezende, o inimigo. Entre a casa dela e a água que fazia o moinho girar, havia as terras dos Rezende. E essa era a primeira de muitas pedras que o destino tinha colocado no caminho dela. Mas isso ela só foi entender direito na manhã seguinte. O dia amanheceu limpo, com o céu de um azul lavado e os pássaros do cerrado cantando como se nada de ruim jamais tivesse acontecido naquela terra. Mariana acordou cedo, como sempre acordava, e a primeira coisa que fez foi ir até o moinho. Passou a mão na madeira encharcada, examinou a roda travada, mediu com os olhos o tamanho do concerto que teria pela frente. Entendia de engrenagens, de eixos, de pedras de moer, porque o pai a tinha criado ali no meio, sem nunca se importar que ela fosse mulher. Ela sabia que conseguia consertar a engenhoca. O problema não era a madeira nem o ferro. O problema era a água. O canal que trazia a água do rio até a roda do moinho passava por dentro das terras dos Rezende. Sempre tinha passado. Nos tempos do avô dela e do avô de Augusto, isso nunca fora questão, porque as duas famílias eram amigas, quase irmãs, e a água corria livre de uma propriedade para a outra, como corre entre vizinhos que confiam um no outro. Mas isso era antes da noite que partiu tudo ao meio. Agora, para fazer o moinho girar, Mariana precisaria pedir a Augusto Rezende que abrisse a comporta do canal. Precisaria, depois de 6 anos, encarar o homem que ela tinha jurado nunca mais olhar na cara. Mariana levou 3 dias adiando aquela conversa. Nesses 3 dias, limpou a casa, tapou o buraco do telhado com o que tinha, desbastou o mato do quintal e começou a soltar a ferrugem das engrenagens do moinho, trabalhando do nascer ao pôr do sol, com as mãos calejadas e a testa suada. O povo da vila a observava de longe, e aos poucos as línguas começaram a se soltar. Na bica de água, as mulheres comentavam que a filha do velho Vilas Boas tinha voltado mais dura, mais fechada, viúva antes dos 30. Na venda do seu Aurélio, os homens apostavam quanto tempo ela aguentaria sozinha naquela casa, caindo aos pedaços antes de desistir e ir embora de novo. Foi na venda, aliás, que Mariana teve o primeiro encontro que importou. Ela tinha ido comprar pregos, querosene e um pouco de farinha e estava contando as moedas no balcão quando a porta se abriu e entrou um homem de meia idade, vestido com esmero demais para uma vila daquele tamanho, colete de boa fazenda, corrente de relógio reluzindo no peito, botas limpas apesar da poeira da rua.
Era Floriano Mesquita, o comerciante que tinha chegado a Córrego das Garças fazia uns 7 ou 8 anos e que desde então fora comprando terra atrás de terra, secando aos poucos os pequenos proprietários até que eles vendessem o que tinham por quase nada. Ele tinha um sorriso largo e uma voz macia, dessas que parecem mel, mas deixam um gosto estranho na boca depois. Floriano cumprimentou Mariana com uma menésura exagerada. Disse que sentia muito pela perda do marido dela, que a vila inteira lamentava e que estava às ordens para o que ela precisasse. Mariana agradeceu com a cortesia justa, nem mais nem menos, porque algo naquele homem a deixava em guarda sem que ela soubesse explicar o porquê. Foi então que Floriano, fingindo um interesse casual, comentou que sabia que ela pretendia reabrir o velho moinho e que aquilo era uma pena, um esforço tão grande para uma coisa fadada a não dar certo. Ele disse com aquela voz de seda que a água passava pelas terras dos Rezende e que todo mundo sabia o tamanho do ódio que havia entre as duas famílias. Disse que ela jamais conseguiria a água e que, se quisesse, ele poderia comprar dela a casa e o moinho por um preço justo, livrando-a daquele fardo. Mariana sentiu o chão firmar debaixo dos pés, do jeito que sempre firmava quando alguém tentava empurrá-la. Ela olhou nos olhos de Floriano Mesquita e respondeu com uma calma que era mais assustadora do que qualquer grito, que agradecia a oferta, mas que o moinho do pai dela não estava à venda, nem por preço justo, nem por preço nenhum. O sorriso do comerciante vacilou por um instante, quase imperceptivelmente, antes de voltar ao lugar. Ele disse que respeitava a decisão dela, que a oferta ficava de pé caso ela mudasse de ideia, e se retirou com a mesma cortesia falsa com que entrara. Mas Mariana, que tinha aprendido a ler os homens nos 6 anos duros que passara longe, guardou aquele rosto na memória. Havia ali algo que cheirava mal, e ela ainda não sabia o quanto. Naquela mesma tarde, ela decidiu que não adiantava mais fugir. Vestiu o melhor vestido que tinha, que mesmo assim era simples, prendeu os cabelos com esmero e atravessou a ponte de madeira que separava as terras dos Vilas Boas das terras dos Rezende. Cada passo sobre aquelas tábuas era um passo para dentro do próprio passado. Ela conhecia aquele caminho de cor. Tinha corrido por ali menina, tinha namorado por ali moça, tinha chorado por ali na noite em que tudo desabou. O rio corria embaixo, manso e marrom, indiferente a tudo o que os homens haviam construído e destruído nas suas margens. A sede da fazenda dos Rezende continuava imponente, uma casa grande de janelas azuis, com um alpendre largo, onde no tempo bom as famílias se reuniam para tomar café e conversar até a noite cair. Agora o alpendre estava vazio. Um peão que capinava perto da cerca a viu chegar e parou o trabalho, a enxada suspensa no ar, como se tivesse visto uma assombração. Era Tobias, o capataz, homem de confiança dos Rezende havia mais de 20 anos, de barba grisalha e olhos bondosos, que se arregalaram ao reconhecer quem se aproximava. Ele largou a enxada e veio depressa, dizendo em voz baixa, quase um sussurro, que ela não devia estar ali, que aquilo ia dar problema, que era melhor ela voltar antes que o patrão a visse. Mariana respondeu com firmeza que precisava falar com Augusto, que tinha assunto de negócios e que não ia embora sem ser ouvida. Tobias a olhou por um longo momento e nos olhos dele havia uma tristeza antiga, como se ele soubesse de coisas que ninguém mais ousava lembrar. Ele suspirou, balançou a cabeça e disse que ia chamar o patrão, mas que ela que se cuidasse, porque a ferida ainda estava aberta. E entrou na casa, deixando-a sozinha no terreiro, sob o sol da tarde, com o coração batendo como um tambor de festa que ninguém queria dançar. Quando Augusto Rezende apareceu na porta, o tempo pareceu se dobrar sobre si mesmo. Ele tinha 32 anos agora, mais largo de ombros do que ela lembrava,
com a pele queimada de sol e algumas rugas finas no canto dos olhos que 6 anos antes não existiam. Vestia roupa de trabalho, camisa de algodão cru com as mangas dobradas e tinha nas mãos a marca de quem não terceiriza o próprio cansaço. Ao vê-la parada no terreiro, ele estancou. Por um segundo, um único segundo que durou uma vida inteira, o rosto dele se abriu numa expressão que não era ódio, era espanto, era dor, era algo perigosamente parecido com saudade. Depois, como uma cortina pesada que desce sobre um palco, o rosto se fechou de novo. E o que ficou foi a frieza. Augusto perguntou com a voz controlada demais o que ela queria ali. Mariana engoliu seco, ergueu o queixo e disse que tinha voltado para reabrir o moinho do pai, e que para isso precisava que ele abrisse a comporta do canal e deixasse a água correr até a roda, como nos tempos antigos. Disse que pagaria pelo uso da água, se ele assim quisesse, que não estava ali pedindo favor, mas propondo um negócio honesto entre vizinhos. As palavras saíram firmes, ensaiadas, mas por dentro ela tremia e torcia para que a roupa preta escondesse o quanto. Augusto a ouviu em silêncio, de braços cruzados, e quando ela terminou, soltou uma risada curta e sem alegria, dizendo que era de uma coragem impressionante a dela, vir até ali, pisar naquele terreiro, depois de tudo o que a família dela tinha feito com a família dele. Mariana sentiu o sangue subir e respondeu, antes que pudesse se conter, que a família dela não tinha feito nada, que quem tinha destruído tudo havia sido ele e os Rezende, e que ela sabia muito bem de que lado estava a verdade. Os dois ficaram ali, frente a frente, separados por poucos passos e por 6 anos de versões diferentes da mesma tragédia, cada um convicto de que o outro era o culpado, cada um carregando uma metade da história sem saber que faltava a outra. Foi Tobias, parado a uma distância respeitosa, quem quebrou o impasse, dizendo baixinho que talvez fosse melhor conversarem com calma, que aquilo tudo já tinha feito mal demais a gente demais. Augusto o silenciou com um olhar, mas algo nas palavras do velho capataz pareceu mexer com ele. Ele descruzou os braços, respirou fundo e disse a Mariana que pensaria sobre a água. Só isso. Que pensaria? E que ela podia ir embora. Mariana entendeu que aquilo, vindo dele, já era mais do que ela esperava, e que insistir naquele momento só fecharia a porta de vez. Então agradeceu com um aceno seco, deu meia volta e atravessou de novo a ponte, sentindo o olhar dele queimando nas suas costas o caminho inteiro. Naquela noite, nenhum dos dois dormiu direito. Na casa dos Vilas Boas, Mariana revivia cada palavra, cada gesto, e o modo como o rosto dele tinha se aberto naquele primeiro segundo antes de endurecer. Na fazenda dos Rezende, Augusto ficou até tarde no alpendre, olhando a escuridão do cerrado, com uma garrafa de cachaça que ele mal tocou, perguntando-se por que diabos, depois de 6 anos jurando esquecê-la, bastara vê-la parada no terreiro para que tudo voltasse de uma vez, como um rio que arromba a comporta. Ele tinha aprendido a viver com o ódio, porque o ódio era mais fácil de carregar do que a verdade. Mas a verdade, ele começava a desconfiar. Talvez fosse outra coisa completamente diferente do que lhe haviam contado. 3 dias depois, quando Mariana já começava a achar que a resposta seria o silêncio, ela ouviu de manhã cedo um barulho que não escutava havia muito tempo. Era o som da água correndo no canal. Saiu correndo de dentro de casa, descalça, e viu a comporta do lado dos Rezende aberta, a água descendo limpa e forte pelo leito de pedra até a roda do moinho, que começou a se mover devagar, rangendo, despertando de um sono de anos. Os olhos dela se encheram d'água sem que ela desse permissão, e ela ficou ali parada, vendo a roda girar, com uma mistura de alegria e de algo que preferiu não nomear. Augusto tinha aberto a comporta, sem dizer nada, sem mandar recado, sem cobrar preço.
Apenas tinha aberto. No alto da margem do outro lado, ele observava. Mariana o viu, uma silhueta a cavalo recortada contra o céu da manhã, parado, olhando a roda do moinho girar como quem assiste a uma coisa que pensava nunca mais ver. Por um instante, os olhares dos dois se cruzaram sobre a água que os separava e os unia ao mesmo tempo. Ela ergueu a mão num gesto tímido de agradecimento. Ele não respondeu ao gesto, apenas tocou a aba do chapéu com 2 dedos, virou o cavalo e sumiu por entre os capins altos. Mas aquele toque de chapsú, pequeno como era, ficou aquecendo o peito de Mariana o dia inteiro, e ela se irritou consigo mesma por isso, porque tinha jurado não sentir mais nada que viesse daquele lado do rio. Nas semanas que se seguiram, o moinho voltou a viver. A notícia correu pela região, e os pequenos lavradores, que havia anos precisavam levar o grão para moer numa vila distante a 3 dias de viagem, começaram a aparecer com seus sacos de milho e de trigo no lombo dos burros. Mariana trabalhava de sol a sol, branca de farinha dos cabelos aos pés, e pela primeira vez em muito tempo sentia que estava reconstruindo não apenas uma engenhoca, mas a própria vida. O dinheiro começou a entrar, devagar, mas entrava. E com ele veio uma coisa que ela quase tinha esquecido como era: a esperança. O que ela não esperava era que a água a obrigasse a conviver com Augusto, porque o canal precisava de manutenção, e a comporta ficava do lado dele, e quando o leito de pedra entupia de folhas e de limo, era preciso que alguém dos 2 lados fosse limpar. Na primeira vez que aconteceu, Mariana atravessou a ponte de novo, decidida a fazer o serviço sozinha, e encontrou Augusto já lá, com as calças dobradas até os joelhos, dentro da água fria, tirando o entulho com as próprias mãos. Os 2 trabalharam lado a lado por horas, em silêncio, sem se olhar direito, ouvindo apenas o barulho da água e o canto dos pássaros. Quando terminaram, encharcados e cansados, Augusto disse, sem encarar, que ela moía bem, que o grão que saía do moinho dela estava fino e parelho, que os lavradores andavam elogiando. Foi a primeira coisa quase gentil que ele lhe disse em 6 anos. Mariana respondeu que tinha aprendido com o pai, e o nome do pai, dito ali, no meio da água, pairou entre os 2 como uma sombra, porque o pai dela tinha morrido odiando os Rezende, e os 2 sabiam disso. Foi numa dessas limpezas do canal que Mariana descobriu o açude. Caminhando rio acima, atrás de uma obstrução, ela chegou a uma curva escondida do leito, cercada de árvores, onde alguém havia, com cuidado e paciência, represado um trecho da água e formado um espelho calmo e fundo, de água tão limpa que dava para ver os peixinhos no fundo. Em volta do açude havia mudas plantadas, ipês novos, um banco rude de madeira, sinais inconfundíveis de que aquele lugar era cuidado por alguém. E Mariana reconheceu o lugar. Reconheceu na hora, porque era ali, exatamente ali, que ela e Augusto, quando jovens, costumavam se encontrar escondidos, sentar na margem e sonhar com o futuro que achavam que teriam. O lugar estava igual. Não, estava melhor. Estava cuidado. Por 6 anos, alguém tinha vindo ali plantar, podar, conservar o cantinho onde os 2 um dia foram felizes. Ela sentou no banco, com o coração apertado, e ficou olhando a água parada. Foi ali que Augusto a encontrou mais tarde ao vir procurá-la, preocupado por ela ter sumido canal acima. Quando ele a viu sentada naquele banco, no lugar deles, o rosto dele perdeu de uma vez toda a couraça que ele vinha mantendo. Mariana se levantou e perguntou, com a voz tremendo, se tinha sido ele que cuidara daquilo tudo aqueles anos todos. Augusto ficou calado por um longo tempo, olhando para os próprios pés, e quando falou, foi quase num sussurro, dizendo que sim, que tinha sido ele, que vinha ali sempre que a saudade apertava, mesmo odiando-a,
ou tentando odiar, porque havia coisas que o ódio não conseguia arrancar de dentro de um homem, por mais que ele tentasse. E ali, naquele lugar guardado, a parede de gelo entre os dois começou, finalmente, a rachar. Se você também já guardou no peito uma saudade que o tempo não apagou, deixe um coraçãozinho aqui nos comentários para eu saber que você está sentindo essa história comigo. E continua firme, que agora é que a verdade vai começar a aparecer. A partir daquele dia, alguma coisa mudou. Não de uma vez, não como num passe de mágica, mas como muda a estação. Devagar, quase sem a gente perceber, até que um dia o ar está diferente e a gente não sabe dizer exatamente quando foi que mudou. Augusto passou a aparecer com mais frequência perto do moinho, sempre com algum pretexto, dizer que ia verificar a comporta, trazer um saco de milho da própria plantação para moer, avisar de uma chuva forte que vinha vindo da serra. Mariana fingia que não reparava nesses pretextos, mas reparava em todos, e começou ela mesma a inventar motivos para atravessar a ponte. Os dois conversavam pouco, mas os silêncios entre eles foram deixando de ser silêncios de raiva para virarem silêncios de quem não precisa de palavras. Numa tarde de chuva fina, Augusto a ajudou a carregar os sacos de farinha para dentro do depósito, e quando os dedos dos dois se tocaram por acidente sobre a juta áspera, ambos recuaram como se a mão do outro queimasse e depois riram sem jeito, um riso curto que escapou antes que pudessem contê-lo. Foi a primeira vez que riram juntos em 6 anos, e o som daquele riso assustou os dois, porque era um som conhecido, um som de outro tempo, um som que eles pensavam ter perdido para sempre. Mariana virou o rosto para esconder o rubor, e Augusto, para disfarçar, comentou qualquer bobagem sobre a chuva, e os dois ficaram ali, na porta do depósito, vendo a água cair, perto demais um do outro, sem coragem de dizer nada do que de fato sentiam. Dona Sebastiana soube antes de todo mundo. Dona Sebastiana sempre sabia. Ela era a parteira mais velha de Córrego das Garças. Tinha ajudado a trazer ao mundo quase toda uma geração daquela vila e usava esse privilégio de conhecer as pessoas desde antes que elas soubessem se eram felizes ou desgraciadas, para circular entre as famílias sem que ninguém estranhasse. Era uma mulher miucinha, de cabelo branco preso num coque, que carregava sempre uma cesta de ervas e um rosto de quem já viu coisas demais para se espantar com mais alguma. Ela apareceu na porta do moinho numa manhã de terça-feira, como se estivesse apenas de passagem, e pediu a Mariana um copo d'água e um lugar para descansar os pés. Mariana não duvidou por um segundo que aquilo era de propósito. As visitas de Dona Sebastiana nunca eram só por sede e cansaço. A velha entrou, bebeu a água, olhou os cômodos remendados da casa, a farinha pendurada nos varais e as ferramentas alinhadas com o cuidado de quem respeita o próprio trabalho, e disse que estava contente de ver a casa com vida de novo. E então, com aquela naturalidade serena das pessoas que já sabem tudo e só estão esperando o momento certo, começou a falar sobre os velhos tempos. Falou do pai de Mariana, do avô Vilas Boas e foi chegando sem pressa no nome de Augusto. Mariana ficou rígida, pronta para desviar o assunto. Mas Dona Sebastiana ergueu uma mão pequena e encarnou e disse que já estava velha demais para ficar inventando desculpas e que havia algo que precisava ser dito. Disse que estava guardando aquilo fazia mais de 6 anos, que tinha esperado o momento certo e que agora, vendo os dois circulando um ao redor do outro como pêssegos em torno de uma chama, achava que o momento tinha chegado. E começou a contar. Na noite em que a inimizade nasceu, 6 anos antes, Mariana tinha 22 anos e Augusto 26. Eram noivos de boca, ainda sem a bênção formal das famílias, mas todo mundo da vila já sabia que aqueles dois iam se casar.
Era a união mais natural do mundo, o moinho dos Vilas Boas e a fazenda dos Rezende, duas famílias que se complementavam havia gerações. Mas havia também Floriano Mesquita, que naquela época ainda estava se estabelecendo na região, comprando suas primeiras terras, construindo sua rede de influência. E Floriano tinha uma conta que precisava acertar com o velho Vilas Boas, um lote de terras entre o moinho e o rio que o pai de Mariana se recusava terminantemente a vender. Aquelas terras eram a chave para o acesso que Floriano queria ter ao leito do rio, para construir ali o seu próprio moinho e derrubar a concorrência. Então Floriano fez o que sabia fazer melhor do que qualquer outra coisa. Plantou uma história. Ela era simples, elegante e cruel. Começou a espalhar que Augusto andava cortejando uma moca de Vila Bela atrás das costas de Mariana. Contava com detalhes fabricados, nomes, datas, descrições de encontros que nunca existiram. Ao mesmo tempo, foi no ouvido do velho Rezende e disse que o pai de Mariana andava falando mal do filho dele na cidade vizinha, que dizia que o rapaz não prestava, que era fraco de caráter e que a filha merecia melhor. As palavras chegaram de formas diferentes nos dois lados, distorcidas no caminho, como sempre ficam as palavras quando passam pela boca errada. O velho Vilas Boas, que amava a filha com aquela fiereza silenciosa dos pais que nunca sabem dizer o que sentem, mas fazem tudo por demonstrar, confrontou Augusto numa prática de feira. Palavras duras foram ditas. O orgulho dos Rezende respondeu na mesma moeda. Augusto, já envenenado pelas histórias que chegaram ao seu ouvido, achou que o sogro queria desfazer o noivado por considerar a família dele inferior. Mariana, que não entendia o que estava acontecendo, tentou interceder e foi mal interpretada pelos dois lados ao mesmo tempo. E naquela mesma noite, o que havia entre eles, que era delicado como só são as coisas recém-nascidas, desmoronou. Palavras terríveis foram ditas. O noivado acabou. As famílias encalacradas. E Mariana, com o coração em pedaços e o orgulho sangrado, casou-se 1 ano depois com um homem decente que morava na cidade e foi embora de Córrego das Garças jurando não voltar. O que nunca chegou a ela foi a carta. Augusto, 3 semanas depois da briga, num momento de lucidez que custou tudo o que tinha de orgulho, tinha escrito uma carta para Mariana. Mais de 12 páginas, Dona Sebastiana garantia, porque ela própria tinha visto o rapaz escrevendo até de madrugada na mesa da cozinha. Uma carta onde ele dizia que não entendia o que tinha acontecido, que ainda a amava, que o pai dela dissera eram mentiras e ele queria entender de onde tinham vindo, que se precisasse pedir desculpas pelo que havia dito na briga ele pedia, porque o amor que sentia era maior que o orgulho. Essa carta tinha chegado às mãos de Floriano Mesquita antes de chegar às mãos de Mariana. Floriano a interceptara, subornando o menino que fazia as entregas e a queimara naquela mesma noite. E a história dos dois ficou cinza como ela, espalhada pelo vento. Mariana ouviu tudo isso em silêncio, sentada à beira da mesa, com as mãos juntas sobre o colo, como se precisasse se segurar. Quando Dona Sebastiana terminou, havia um silêncio tão pesado naquele quarto que dá para ouvir o farelo de milho deslizando pelas pedras do moinho lá fora. Mariana perguntou, com uma voz fina que ela mal reconhecia como a própria, de onde Dona Sebastiana sabia de tudo aquilo. A velha respondeu que o menino que fazia as entregas tinha sido o filho mais novo de sua comadre e que o menino, já crescido e carregando a culpa, havia confessado a ela tempos depois, antes de ir embora para trabalhar na capital, que Floriano não sabia que ela sabia. E que ela tinha guardado aquilo esperando o dia em que a verdade pudesse servir de algo, porque verdade que chega cedo demais é bala perdida. Mariana ficou em silêncio por muito tempo depois que a velha foi embora. A tarde caiu, o moinho parou,
A água continuou correndo no canal e ela ficou ali, sentada no escuro que foi chegando aos poucos, sem acender o candeeiro, refazendo mentalmente cada passo dos últimos 6 anos. Cada escolha, cada dor, cada noite em que ela tinha odiado o nome de Augusto Rezende e tentado convencer a si mesma de que o ódio era merecido. E o que ficou, quando as lágrimas finalmente vieram, não era raiva de Augusto. Era raiva de uma mentira que tinha roubado 6 anos dos dois e que ainda estava bem ali, com colete limpo e sorriso de mel, circulando pela vila como um homem de bem. Na mesma hora, ela pensou em ir buscar Augusto e contar tudo. Mas então lembrou de Dona Sebastiana dizendo que verdade que chega cedo demais é bala perdida. E percebeu que antes de contar para Augusto, precisava de provas. Floriano Mesquita era um homem de posses e de relações. E uma história contada por uma mulher sozinha contra ele, sem nada nas mãos, só o fortaleceria. Ela precisava ser mais cuidadosa do que nunca. Enxugou os olhos, acendeu o candeeiro e foi até a gaveta da escrivaninha do pai, onde guardava os papéis da propriedade. Começou a reler os documentos, a data das escrituras, os marcos das terras, e ali, nas linhas secas e formais de uma escritura de 1889, ela encontrou a primeira ponta do fio. As terras entre o moinho e o rio, as que o pai sempre se recusara a vender, tinham sido transferidas para o nome de Floriano Mesquita exatamente 6 meses depois da inimizade começar. Quando o pai, destruído pelo desgosto e pela doença, já não tinha mais forças para resistir. A venda tinha sido feita pelo preço de uma míngua, assinada perante o tabelão de Vila Formosa, legal e documentada. E com aquelas terras, Floriano tinha finalmente o que sempre quis, o acesso ao leito do rio. O que ele não tinha construído ainda era o moinho próprio, porque, descobriu Mariana lendo mais uma escritura, aquele trecho do rio tinha uma limitação d'água que só sustentava um moinho. Enquanto o moinho dos Vilas Boas ficasse parado, havia água sobrando e Floriano podia planejar o seu próprio. Mas agora que o moinho dela estava de novo em funcionamento, a equação de Floriano tinha sido perturbada. E Mariana entendeu, com uma clareza que gelou, que o homem não ia simplesmente aceitar isso. Ela dormiu pouco naquela noite, e o pouco que dormiu foi um sono inquieto, cheio de imagens soltas que o cérebro montava e desmontava sem sossego. Sonhou com a carta queimando. Sonhou com as páginas de letra de Augusto virando fuligem negra entre os dedos de Floriano Mesquita, que sorria com aquele sorriso macio enquanto as cinzas voavam. Acordou antes do galo, com o corpo rígido e a cabeça trabalhando, e ficou deitada na escuridão, organizando o que sabia e o que precisava descobrir antes de agir. Devia contar para Augusto? Sim, mas não ainda. Precisava de mais provas. Precisava do menino crescido, o filho da comadre de Dona Sebastiana, que agora estava na capital. Precisava, acima de tudo, entender de que forma Floriano pretendia se mover agora que o moinho voltara a funcionar. A resposta de Floriano não demorou a chegar. 4 dias depois, numa manhã em que Mariana abriu a janela para o dia e encontrou um cheiro estranho no ar, ela desceu até o moinho e encontrou o canal bloqueado. Não era entulho natural de folhas e galhos. Era uma obstrução de pedras grandes, colocadas deliberadamente, com cuidado e intenção. Alguém tinha ido ali de noite e bloqueado o fluxo d'água. A roda do moinho estava parada. Na base da pedra maior havia uma marca que Mariana reconheceu. Era o jeito que Floriano marcava os marcos das suas propriedades, um entalhe em forma de F, discreto demais para ser prova, visível demais para ser acidente. Ela ficou olhando aquilo por um bom tempo, com as mãos nos quadris e a raiva subindo no peito.
Então foi buscar a pá e começou a tirar pedra por pedra. Era serviço de 2 pessoas, ela sabia, e levaria o triplo do tempo. Mas ela estava tirando a 3ª pedra quando ouviu passadas atrás de si. E quando se virou, estava lá Augusto com Tobias, descidos da margem, e sem uma palavra os 2 começaram a ajudar. Trabalharam os 3 em silêncio por mais de 2 horas, até o canal estar limpo e a água voltando a correr. Quando acabaram, Augusto ficou parado olhando a obstrução que tinha desmontado, as pedras empilhadas na margem, e disse, com voz baixa, que aquilo não era acidente. Mariana concordou que não era. Ele perguntou se ela tinha ideia de quem. Ela disse que tinha uma suspeita, mas que precisava de mais certeza antes de falar. Augusto a olhou por um momento, depois assentiu devagar, como se soubesse que havia mais coisas sendo ditas naquele silêncio do que as palavras estavam alcançando, e disse que se ela precisasse de ajuda, era só falar. Mariana sentiu naquele momento que a ponte entre os 2 não estava apenas remendada, estava sendo reconstruída, tijolo por tijolo, em cima da água que sempre correu entre eles. Nos dias seguintes, Mariana começou a prestar atenção nos movimentos de Floriano Mesquita, com uma atenção que ela disfarou de indiferença. Sabia que ele passava toda quinta-feira na venda do seu Aurélio para revisar contas e tomar café com os homens da vila. Sabia que ele tinha um amanuense jovem, um rapaz chamado Valdemar, que copiava seus documentos e que era apaixonado por uma filha do ferreiro. E sabia, por coisa que Tobias disse sem querer numa conversa sobre a limpeza do canal, que Floriano havia visitado Augusto já 2 vezes nos últimos meses, oferecendo comprar um lote de terras dos Rezende que ficava exatamente encostado nas terras que já tinha. As peças iam se encaixando de um jeito que era cada vez mais difícil de ignorar. Foi Tobias, de novo, que, sem perceber, abriu a janela mais importante. Numa tarde em que ajudava a descarregar milho no moinho, o velho capataz comentou, com aquele jeito casual de quem conversa sobre o tempo, que anos atrás, quando a confusão entre as famílias começou, o patrão Augusto tinha encomendado uma investigação de um advogado em Vila Formosa, porque não achava que o pai de Mariana fosse capaz das coisas que disseram que ele dissera. Que o advogado tinha chegado perto de alguma coisa, mas que Floriano had aconselhado Augusto a deixar aquilo para lá, que revolver passado só fazia mal, e Augusto, exausto e amargurado, tinha desistido. Mariana ouviu aquilo e sentiu o estômago virar. Floriano tinha enterrado a verdade 2 vezes e ainda estava ali, sorrindo. Foi nessa semana que ela tomou a decisão. Escreveu uma carta para a capital, para o endereço que Dona Sebastiana lhe dera, para o filho crescido da comadre. Explicou quem era. Disse que não havia julgamento, que só precisava saber a verdade, que a verdade, naquele caso, já havia feito mal demais e que merecedor de julgamento era outro. Entregou a carta a um tropeiro de confiança, aquele que levava correspondência para a estação de trem 2 vezes por semana, e esperou. E enquanto esperava, continuou trabalhando, continuou moendo o grão dos lavradores e continuou convivendo com Augusto, aquela convivência perigosa e doce que os 2 tinham construído sobre as ruínas do passado. Houve uma tarde, uma única tarde, que Mariana não conseguiu manter a distância que se impunha. Estava consertando uma das engrenagens do moinho, deitada de costas debaixo da roda, com os braços no alto e as ferramentas espalhadas ao redor, quando a piceia que estava tentando encaixar escorregou e ela a perdeu no escuro. Ficou lá, porá um momento, com o braço erguido no vazio, e foi quando sentiu a mão de Augusto, que tinha chegado sem ela perceber, alcançar a peça no chão escuro e entregá-la na mão dela.
Os dedos dele ficaram um segundo a mais do que o necessário envolvendo os dela, e quando Mariana saiu de debaixo da roda e se levantou, as caras dos dois ficaram muito perto uma da outra, perto demais, e os olhos dele tinham aquela expressão que ela conhecia de muito antes, aquela expressão de quem está olhando para a própria casa depois de uma longa viagem. Ela se afastou devagar, disse alguma coisa sobre a engrenagem, ele respondeu alguma coisa sobre o sol que já estava baixo, e nenhum dos dois disse o que de fato precisava ser dito. Mas o coração de Mariana bateu forte o restante do dia, e ela parou de mentir para si mesma que aquilo era indiferença. A resposta da capital chegou 18 dias depois, num envelope dobrado e manchado pela viagem. O filho da comadre de Dona Sebastiana, que se chamava Ernesto e que tinha 30 e poucos anos agora, escreveu que sabia que um dia aquele momento viria e que já estava preparado. Confirmou tudo. Disse que Floriano Mesquita, em pessoa, lhe dera a carta com uma boa quantia de dinheiro e a ameaça velada de que seria mal para sua família se ele não cooperasse. Disse que era muito jovem naquela época e que o medo falou mais alto, que desde então carregava aquilo como uma pedra no pescoço. Disse que estava disposto a colocar aquilo por escrito com a data e os detalhes, assinado e reconhecido em cartório, se Mariana precisasse, e que pedia perdão, embora soubesse que perdão era pouco para o tamanho do dano. Mariana leu a carta 3 vezes, dobrou-a com cuidado, colocou-a no bolso do avental e foi até o açude. Ficou olhando a água por um tempo longo, ouvindo o vento no cerrado, sentindo o cheiro da terra úmida. Depois voltou para casa, acendeu o candeeiro e ficou até tarde da noite escrevendo. Quando terminou, tinha na mão um resumo de tudo o que sabia, com os documentos das escrituras das terras, a carta de Ernesto e as datas que ela tinha levantado nos arquivos do tabelionato, onde havia ido 2 dias antes com um pretexto qualquer e passado horas fingindo procurar outra coisa, enquanto fotografava mentalmente o que importava. Era uma história coesa, documenta, e era a verdade. Faltava apenas uma coisa. Ela precisava contar para Augusto antes de qualquer movimento, porque aquela era a história dos dois, e ele tinha o direito de saber antes de qualquer outra pessoa. Escolheu um domingo de manhã, quando sabia que Augusto costumava caminhar sozinho pela beira do rio, antes da missa. Foi ao encontro dele, com os papéis dentro de uma bolsa de couro, o coração na garganta e os pés firmes. Ela o encontrou exatamente onde esperava, parado na margem, jogando pedrinhas na água, com aquele gesto distraído de quem pensa mais do que aparenta. Ele a viu chegar e ficou parado, sem a expressão de defesa habitual, apenas esperando. Ela sentou na margem, ao lado dele, e disse que havia algo que precisava lhe contar, que ia demorar, que era difícil e que ela pedia que ele ouvisse até o fim antes de dizer qualquer coisa. Ele assentiu e ela contou. Contou tudo, desde o começo, as terras que Floriano queria, a história plantada nos 2 lados, a carta que ele escrevera e que nunca chegara, Ernesto e o dinheiro e a ameaça, as escrituras, o advogado que Floriano desviara. Falou por quase 1 hora, com a voz firme a maior parte do tempo e com a voz quebrando em 2 ou 3 momentos que ela não conseguiu controlar. Augusto ouviu em silêncio absoluto, sem a interromper, jogando as mãos sobre os joelhos quando ela disse a parte da carta e ficando absolutamente imóvel quando ela disse a parte do dinheiro e do menino. Quando ela terminou, havia um silêncio que o rio não era suficiente para preencher. Foi Augusto quem falou primeiro. Disse com a voz grave e controlada de quem está segurando muita coisa ao mesmo tempo, que tinha passado 6 anos acreditando que o pai dela tinha ido até a feira propositalmente humilhá-lo e que tinha passado esses 6 anos começando cada dia odiando isso
e terminando o dia não conseguindo entender como uma coisa tão feia tinha cabido dentro de uma família que ele conhecia como boa. Disse que quando Mariana partiu, ele ficara parado no meio do pátio da fazenda por não sei quanto tempo, olhando a estrada, e que a parte que mais doeu não foi a briga, foi não saber o que era verdade, e que agora sabia. Levantou-se, ficou de costas para ela por um momento, os ombros tensos, e quando se virou, Mariana viu nos olhos dele uma combinação de coisas que ela nunca tinha visto no mesmo lugar ao mesmo tempo. Furor, alívio, e a primeira lágrima que provavelmente ele derramava em muitos anos, que ele enxugou com as costas da mão, com um gesto rápido, quase envergonhado. Ela estendeu a mão para ele. Ele a olhou por um segundo, aquela mão aberta oferecida na beira do rio, e a tomou. Não disseram mais nada por um tempo, não precisavam. 6 anos de inimizade tinham sido construídos em cima de uma mentira, e aquela mentira estava agora ali, desdobrada entre eles, toda a sua feiura visível à luz do dia. O que vinha depois não era mais sobre o passado, era sobre o que faziam com o que tinham nas mãos agora. Se você está acompanhando essa história até aqui, deixa um comentário dizendo o que você faria no lugar deles. Se confrontaria o homem que plantou a mentira ou se deixaria quieto? Eu quero saber o que você pensa. Augusto disse que precisavam de um plano, que ir direto confrontar Floriano Mesquita sem uma estratégia era o mesmo que jogar a verdade na lama e vê-la afundar. O homem tinha influência, dinheiro, relações com os tabeliães, com os comerciantes, com os coronéis das redondezas. Era preciso ser mais esperto do que ele tinha sido. Mariana concordou, mas acrescentou que também não podiam esperar demais, porque homens como Floriano não descansam quando perdem o controle da narrativa. Ela sabia, pelos sinais que vinha observando, que ele já estava inquieto com o moinho funcionando, com a aproximação dos dois. Era questão de tempo até ele tentar um movimento mais agressivo. Tinham uma janela pequena e precisavam usá-la bem. Foi Augusto quem sugeriu que procurassem o padre Matias. O padre era um homem de uns 60 anos, filho da própria região, que tinha batizado metade daquela geração e que, embora fosse discreto nas suas opiniões políticas, tinha o respeito de todo mundo na vila, independente de riqueza ou sobrenome. Se alguém pudesse mediar uma conversa que envolvesse as duas famílias sem que a coisa descambasse para a violência, era ele. Mariana achou que fazia sentido. Mas antes de irem ao padre, ela disse que precisavam garantir que Ernesto, o filho da comadre, estaria disposto a vir até Córrego das Garças, se necessário, e confirmar pessoalmente o que tinha escrito na carta. Porque papel podia ser contestado, mas um homem de pé, olhando nos olhos, dizendo a verdade, era outra coisa. Mandaram um telegrama para Ernesto naquela mesma tarde, via estação de trem, pedindo confirmação. A resposta chegou 2 dias depois. Ele viria. Marcaram para a semana seguinte. Enquanto isso, Mariana e Augusto tiveram que seguir com a rotina de sempre, sem levantar suspeitas. Trabalhavam juntos no canal, conversavam sobre coisas pequenas, milho, chuva, o preço do trigo, e evitavam mencionar o que ambos sentiam crescendo entre eles, porque aquilo, embora fosse a coisa mais importante, era também a mais perigosa de nomear antes que o passado estivesse de fato resolvido. Mas os olhares demoravam. As mãos se tocavam por acaso mais vezes do que o acaso permitiria. E qualquer um que visse os dois juntos, se prestasse atenção de verdade, saberia que ali havia algo sendo reconstruído tijolo por tijolo. Quem percebeu primeiro foi Tobias. O velho capataz tinha olhos treinados para ler o que as pessoas não dizem, e numa manhã, quando ajudava Augusto a consertar uma cerca, comentou, com aquele jeito quase paternal que só os velhos que viram muito mundo conseguem ter,
que era bom ver o patrão rindo de novo, que fazia anos que ele não via aquele brilho no olho dele. Augusto parou o que estava fazendo, olhou para o capataz e disse, com uma franqueza rara, que tinha medo. Medo de que tudo aquilo, a reaproximação, a verdade descoberta fosse tarde demais, que 6 anos eram muita coisa, que Mariana tinha sido casada com outro homem, que ela tinha vivido uma vida inteira que ele não conhecia, e que talvez o que havia entre eles antes fosse coisa de juventude que não cabia mais no que eles eram agora. Tobias ouviu tudo. Cuspiu no chão, como fazia sempre que ia dizer algo importante, e respondeu que amor que resiste a 6 anos de mentira e ainda cresce dentro da raiva, não é coisa de juventude, é coisa de verdade. E que se Augusto deixasse passar de novo, ia se arrepender pelo resto da vida. Aquelas palavras ficaram mexendo com Augusto o dia inteiro. Foi nessa semana que aconteceu o incêndio. Numa noite de lua cheia, Mariana acordou com o cheiro de fumaça. Correu para a janela e viu, com o coração disparado, que o depósito de farinha ao lado do moinho estava pegando fogo. As chamas já lambiam o telhado e o vento soprava na direção da casa. Ela saiu gritando, descalça, com o balde nas mãos, tentando pegar água no poço, mas era impossível apagar aquilo sozinha. O fogo crescia rápido, alimentado pelos sacos de farinha, pela madeira seca, pelo vento que conspirava contra ela. Foi quando apareceram, vindos correndo pela ponte, Augusto, Tobias e mais 2 peões dos Rezende, com baldes, com cobertores molhados, gritando instruções uns para os outros. Trabalharam por horas, até as mãos queimadas e os pulmões ardendo de fumaça, e quando conseguiram apagar o último foco, já estava amanhecendo e o depósito era só escombro e cinza. Mariana sentou no chão, suja de fuligem, tremendo, e foi quando viu o que estava escrito na parede externa que sobrou, uma palavra riscada a carvão antes do fogo ser aceso: venda. A mensagem era clara. Floriano Mesquita estava perdendo a paciência. Augusto viu a palavra ao mesmo tempo, e a expressão que tomou o rosto dele foi de uma fúria controlada que assustava mais do que qualquer explosão. Ele disse com a voz baixa e firme que aquilo tinha ido longe demais. Que já não era mais sobre terras ou sobre moinho. Era sobre a segurança dela, e que ele ia resolver aquilo, custasse o que custasse. Mariana segurou o braço dele com força e disse que não iam resolver no impulso, que era exatamente isso que Floriano queria. Os dois agindo sem pensar, criando mais confusão, dando a ele a chance de virar a história de novo. Que tinham um plano e que iam seguir o plano. Augusto respirou fundo, fechou os olhos e concordou. Mas quando abriu os olhos de novo e olhou para ela, havia ali uma determinação que Mariana reconheceu. Ele não ia deixar que nada mais acontecesse com ela. Não de novo. O padre Matias os recebeu na sacristia da igrejinha de pedra, numa tarde de quinta-feira, depois da missa vespertina. Era um homem alto e magro, com a batina surrada de quem usa a mesma há anos, e não vê problema nisso, e olhos claros que pareciam ver mais do que as pessoas mostravam. Ouviu tudo que Mariana e Augusto tinham a dizer, sem interromper, com as mãos postas sobre a mesa de madeira escura. Leu a carta de Ernesto, examinou as cópias das escrituras que Mariana tinha trazido, olhou as datas, os valores, os nomes. Quando terminou, ficou em silêncio por um tempo longo e então suspirou. Um suspiro fundo de quem está cansado da maldade dos homens, mas não surpreso por ela. O padre disse que conhecia Floriano Mesquita bem o suficiente para saber que o homem era capaz daquilo e de pior. Disse que ao longo dos anos tinha ouvido confissões, visto negócios, presenciado falcatruas, e que Floriano tinha sempre um jeito de ficar do lado de fora da culpa direta, mas sempre no centro do lucro. Disse que confrontá-lo publicamente seria difícil, porque ele era hábil em virar acusações, em usar a lei a favor dele
em comprar testemunhas e silenciar vozes. Mas que havia uma coisa que homens como ele não suportavam: perder a máscara diante da comunidade que eles enganam. Que se Floriano fosse exposto não num tribunal, mas na frente do povo que ele precisava impressionar para manter o poder, a queda seria inevitável. E sugeriu que fizessem isso num lugar público, com Ernesto presente, na frente das pessoas de bem da vila, num momento em que Floriano não pudesse escapar sem se revelar. Foi decidido, então, que fariam isso na reunião da Irmandade de São Benedito, que acontecia uma vez por mês na praça da igreja e que juntava os homens e as mulheres de posses e de respeito da região para discutir obras, caridades, questões da comunidade. Floriano Mesquita nunca faltava, porque era ali que ele construía sua imagem de homem generoso e respeitável. O padre se ofereceu para conduzir a reunião de forma que, num certo momento, Mariana pudesse pedir a palavra e apresentar o que tinha a apresentar. Não seria um julgamento legal, mas seria um julgamento moral, e às vezes o segundo dói mais que o primeiro. Marcaram para a reunião do mês seguinte. Ernesto confirmou que estaria lá. Nas semanas que antecederam a reunião, Mariana e Augusto viveram numa tensão constante, mas era uma tensão compartilhada, e havia nela algo que os unia mais do que os separava. Trabalhavam lado a lado reconstruindo o depósito queimado, e havia momentos em que paravam, suados e cansados, e se olhavam com uma cumplicidade que ia muito além do trabalho. Num desses momentos, Augusto, sem avisar, perguntou se ela se lembrava da primeira vez que eles tinham se beijado. Mariana ficou parada com o martelo na mão e respondeu que sim, que lembrava, que tinha sido ali no açude, debaixo de um ipê florido, numa tarde de setembro. Ele sorriu, um sorriso meio torto e meio tímido, e disse que era a lembrança mais bonita que ele tinha da vida inteira, e que tinha passado 6 anos tentando esquecer e não tinha conseguido um dia sequer. Mariana sentiu o peito apertar. Disse, com a voz baixa, que ela também não tinha esquecido. Que tinha tentado, tinha se casado com um homem bom tentando apagar, mas que aquilo estava grudado nela como unha na carne. Augusto deu um passo na direção dela. Ela não recuou. Ele ergueu a mão devagar e tocou, apenas tocou, o rosto dela, com a ponta dos dedos, do jeito que se toca uma coisa preciosa que a gente tem medo de quebrar. Mariana fechou os olhos e por um segundo inteiro o mundo parou de girar. Ele perguntou, num sussurro rouco, se ela achava que ainda havia tempo. Ela abriu os olhos e respondeu que não sabia se havia tempo, mas que queria descobrir. E foi ela quem fechou a distância entre os dois, foi ela quem o beijou, com a mesma coragem que usava para tudo o mais na vida. E o beijo tinha gosto de passado e de futuro ao mesmo tempo, e quando se separaram, os dois estavam tremendo. Augusto segurou o rosto dela entre as mãos e disse que não importava o que acontecesse na reunião. Não importava se Floriano caísse ou não, que ele não ia perder ela de novo. Que se ela quisesse, ele esperaria o tempo que fosse necessário, mas que queria tentar de novo, que queria ser o homem que ela merecia e que ia fazer tudo diferente dessa vez. Mariana, com os olhos cheios de lágrimas que dessa vez eram de alegria, respondeu que não precisava de promessas impossíveis. Que precisava só dele, do jeito que era, imperfeito e verdadeiro. E os dois ficaram ali, abraçados no meio do depósito queimado, reconstruindo algo muito maior do que paredes. A notícia de que Mariana e Augusto estavam se falando, trabalhando juntos, circulou pela vila como fogo em capim seco. As línguas se soltaram de novo, mas dessa vez o burburinho era diferente. Havia quem achasse que era uma vergonha, que as famílias deviam manter a distância, que 6 anos de inimizade não se apagavam assim. Mas havia também, e esses eram mais do que Mariana esperava, quem dissesse que já era tempo, que aquilo nunca tinha feito sentido,
que os dois sempre foram um do outro e que só gente muito cega não via. Dona Sebastiana circulava pela vila com um sorriso discreto nos lábios, como quem plantou uma semente e agora via o broto furando a terra. Floriano Mesquita, por outro lado, não estava sorrindo. Ele tinha olhos e ouvidos em toda parte e sabia perfeitamente o que estava acontecendo. Tentou uma última vez, numa manhã em que encontrou Mariana na venda do seu Aurélio, oferecer a compra do moinho. Dessa vez, o preço era o dobro do que tinha sido antes, e ele usou todas as palavras bonitas que conhecia, falou em futuro, em segurança, em poupá-la do trabalho pesado. Mariana o ouviu com uma calma que era quase assustadora e respondeu, com a voz clara, para que todos na venda escutassem, que o moinho do pai dela não estava à venda, que nunca esteve, e que ele podia guardar o dinheiro porque ela não aceitaria nem se fosse o triplo. Floriano sorriu, mas o sorriso não chegou aos olhos, e quando saiu da venda, o passo era de homem que estava perdendo o jogo e sabia disso. A reunião da Irmandade de São Benedito aconteceu numa tarde de sábado, no salão paroquial ao lado da igreja, com as janelas abertas e o cheiro de café fresco vindo da cozinha das Beatas. A sala estava cheia, como sempre ficava nessas ocasiões, com os fazendeiros, os comerciantes, as senhoras de respeito, o tabelião, o médico, o mestre-escola, toda a gente que importava em Córrego das Garças e nas vilas ao redor. Floriano Mesquita chegou cedo, vestido com capricho, cumprimentando a todos com aquela simpatia ensaiada, distribuindo sorrisos e apertos de mão. Não sabia que estava entrando numa armadilha. Mariana chegou acompanhada de Augusto, e a entrada dos dois juntos causou um silêncio momentâneo. Aquele tipo de silêncio que acontece quando as pessoas estão vendo algo que não esperavam, mas que faz todo o sentido do mundo. Sentaram-se lado a lado, na terceira fileira, e Mariana carregava uma pasta de couro com os documentos que tinha preparado. Ernesto, o filho da comadre de Dona Sebastiana, estava sentado no fundo, discreto, um homem de aparência comum, de terno modesto, que ninguém ali conhecia. O padre Matias conduziu a reunião como sempre, tratando das questões de praxe, a reforma do telhado da igreja, a coleta para as famílias necessitadas, a organização da festa de São Benedito. E quando chegou ao final da pauta, disse que havia uma questão importante que uma das presentes gostaria de trazer à atenção de todos, e convidou Mariana a se levantar. Ela se levantou. O coração batia forte, mas as mãos estavam firmes. Olhou para Augusto, que lhe deu um aceno discreto de encorajamento e começou a falar. Disse que tinha algo a contar que dizia respeito a toda a comunidade, porque envolvia justiça, verdade e o tipo de gente que aquela vila queria ser. Disse que durante 6 anos, ela e a família Rezende tinham vivido em inimizade e que todo mundo sabia disso, porque a vila inteira tinha tomado lados e sofrido com a divisão, e que agora ela descobrira a origem daquela inimizade e que a origem não era o que todos pensavam. A sala estava em silêncio absoluto. Até as moscas pareciam ter parado de voar. Mariana contou tudo. Contou sobre as terras que seu pai se recusara a vender, sobre Floriano Mesquita querendo aquelas terras para construir seu próprio moinho e controlar o rio. Contou sobre as histórias plantadas nos dois lados, as mentiras que foram ditas ao pai dela e a Augusto, desenhadas para criar ódio onde antes havia amizade. Contou sobre a carta que Augusto escrevera, cheia de amor e de pedido de reconciliação, e que nunca chegou às mãos dela porque foi interceptada e queimada. Então convidou Ernesto a se levantar. O homem se levantou, pálido mas resoluto, e confirmou tudo. Disse seu nome, disse que tinha sido ele, aos 15 anos, quem entregara a carta a Floriano Mesquita em troca de dinheiro e sob ameaça. Disse que carregava aquilo havia anos e que estava ali para contar a verdade, custasse o que custasse.
Mostrou a declaração que tinha feito, reconhecida em cartório na capital, com data, detalhes, tudo. A sala explodiu em murmúrios. Cabeças se viraram para Floriano, que estava sentado na primeira fileira, com o rosto cada vez mais vermelho e os punhos cerrados sobre os joelhos. Mariana, então, pegou as cópias das escrituras e as passou de mão em mão. Mostrou as datas. Mostrou como as terras do pai dela tinham sido vendidas a preço de nada exatamente depois da inimizade começar, quando o pai já estava doente e quebrado. Mostrou o plano inteiro, documentado, frio, calculado. Disse que Floriano Mesquita tinha destruído 2 famílias, dividido uma comunidade, roubado 6 anos da vida dela e de Augusto, tudo por ganância, e que estava ali, na frente de todos, não para pedir vingança, mas para que a verdade fosse conhecida, para que cada um soubesse com quem estava lidando. Floriano se levantou de um salto, o rosto transtornado, e começou a gritar que aquilo era mentira, que era uma armação, que Mariana e Augusto estavam inventando aquilo para difamá-lo. Mas a voz dele soava desesperada, e quanto mais gritava, mais se revelava. O padre Matias pediu calma, pediu que ele respondesse às acusações com serenidade se tinha respostas. Floriano tentou dizer que o menino estava mentindo, que as datas eram coincidência, que ele tinha comprado as terras de forma honesta. Mas quando o tabelião, que estava presente, se levantou e disse que podia confirmar que sim, as terras tinham sido vendidas em condições suspeitas e que na época ele mesmo tinha achado estranho, a defesa de Floriano desmoronou. Outros começaram a falar. O ferreiro disse que Floriano tinha lhe oferecido dinheiro anos antes para espalhar boatos sobre os Rezende. A dona da pensão disse que tinha visto Floriano conversando com o menino das entregas justamente na época que a carta sumira. Pequenas peças que as pessoas tinham guardado, coisas que pareciam estranhas, mas que nunca tinham sido ligadas, vieram à tona como quando se puxa um fio e toda a trama se desfaz. Floriano tentou sair, mas o padre pediu que ficasse, e o peso moral daquele pedido, feito na frente de todos, o segurou no lugar. Ele ficou de pé, tremendo de raiva e de medo, vendo tudo o que tinha construído ruir. O padre Matias, então, com aquela autoridade serena que só os verdadeiramente justos têm, disse que a Irmandade não era tribunal, mas que era um corpo de homens e mulheres de fé e de princípios, e que mentira, manipulação e destruição de famílias não tinham lugar entre eles. Disse que Floriano Mesquita estava, a partir daquele momento, afastado da Irmandade até que reparasse o mal que tinha causado. Que isso incluía devolver as terras compradas de forma desonesta ou pagar o preço justo por elas, pedir perdão publicamente e reconstruir a confiança que tinha quebrado. A sala inteira murmurou em concordância. Floriano tentou dizer algo, mas a voz não saiu. Olhou ao redor, viu apenas rostos fechados, decepcionados e entendeu que tinha perdido. Saiu do salão sem dizer mais nada, e quando a porta se fechou atrás dele, foi como se um peso tivesse saído de cima de todos. O que veio depois foi algo que Mariana não esperava. As pessoas começaram a se levantar, uma a uma, e a vir até ela e Augusto. Pediram desculpas por terem acreditado nas mentiras, por terem alimentado a divisão, por não terem questionado antes. Dona Sebastiana veio, com os olhos brilhando, e abraçou Mariana com força, dizendo que estava orgulhosa. O velho Tobias apertou a mão de Augusto e disse que o patrão tinha feito a coisa certa. E aos poucos, naquela sala, a vila que tinha sido partida ao meio começou a se costurar de novo. Não perfeitamente, porque essas coisas nunca são perfeitas, mas com a honestidade de quem admite o erro e quer consertar. Naquela noite, Mariana e Augusto caminharam juntos de volta para casa, pela estrada de terra iluminada pela lua cheia.
Não falaram muito, porque havia uma exaustão boa naquele silêncio, a exaustão de quem lutou e venceu. Quando chegaram à ponte que separava as propriedades, Augusto parou e disse que não queria mais que houvesse ponte, que queria que aquilo tudo fosse um lugar só, dela e dele, sem divisão. Mariana sorriu e disse que também queria. E ali, em cima da ponte, debaixo do céu estrelado, eles se beijaram de novo, mas dessa vez sem medo, sem pressa, com a certeza de quem sabe que o tempo agora é deles. Nas semanas seguintes, as coisas começaram a se ajustar. Floriano Mesquita, destroçado e sem a influência de antes, fez o que o padre pedira. Devolveu as terras que tinha comprado de forma desonesta, ou melhor, vendeu-as de volta a Mariana pelo mesmo preço ridículo que tinha pagado. Depois saiu de Córrego das Garças e ninguém mais o viu. Alguns diziam que foi para o sul, outros que tinha ido para Goiás Velho tentar recomeçar longe do próprio nome manchado. Mariana não se importava. O importante era que ele tinha ido. Com as terras recuperadas, o moinho e a fazenda dos Rezende ficaram de fato conectados. Augusto propôs que ampliassem o moinho, construíssem um segundo canal, plantassem mais trigo nas terras dele para moer na engenhoca dela. Mariana topou. Trabalharam lado a lado durante meses, e o que tinham começado como um acordo virou uma sociedade. E a sociedade virou uma vida compartilhada de forma tão natural que quando Augusto, numa tarde de trabalho, parou e perguntou se ela queria casar com ele, a resposta de Mariana foi tão simples quanto verdadeira. Sim. Casaram-se numa cerimônia pequena, na mesma igrejinha de pedra onde a verdade tinha vindo à tona, com o padre Matias celebrando e metade da vila presente. Mariana usou um vestido de renda branca que Dona Sebastiana ajudara a costurar, e Augusto, de terno escuro e gravata, tinha nos olhos aquele brilho de homem que sabe que está recebendo mais do que merece e é grato por cada segundo disso. Quando trocaram as alianças, havia lágrimas nos olhos de muita gente, porque aquele casamento não era só de duas pessoas. Era o casamento de duas famílias que tinham sido inimigas e agora se uniam. Era a cura de uma ferida que tinha sangrado por 6 anos. Os anos que se seguiram foram de trabalho duro, mas de felicidade verdadeira. O moinho prosperou. A fazenda cresceu. Mariana e Augusto construíram uma vida que misturava o melhor dos dois mundos, a força dela, a paciência dele, a determinação de ambos. Tiveram discussões, como todos os casais têm, mas nunca mais deixaram que o orgulho falasse mais alto que o amor. Aprenderam que a verdade, por mais difícil que seja de dizer, é sempre melhor que a mentira, por mais confortável que a mentira pareça. 5 anos depois do casamento, numa manhã de primavera em que o cerrado estava florido e o ar cheirava a terra molhada, Mariana acordou com uma sensação estranha. Levantou devagar para não acordar Augusto, que ainda dormia, e foi até a janela. Lá fora, o moinho girava com aquele ritmo constante que ela tinha aprendido a amar. A água corria clara no canal, e os ipês que eles tinham plantado ao redor do açude estavam todos amarelos. Uma explosão de cor contra o céu azul. Ela pousou a mão sobre o ventre, ainda plano, mas sentindo ali dentro uma mudança que o corpo reconhecia antes da razão. Sorriu sozinha. Ia contar para Augusto mais tarde, quando tivesse certeza. Mas já sabia. Os meses que se seguiram foram de uma expectativa tranquila. Augusto ficou ansioso, do jeito que os homens ficam quando vão ser pais, querendo construir um berço perfeito, reformando o quarto, protegendo Mariana de qualquer esforço pesado, mesmo quando ela insistia que estava bem. Dona Sebastiana, que agora tinha quase 70 anos, mas continuava ativa como parteira, visitava toda semana, trazia chás, dava conselhos e ria daquela risada de quem já viu nascer gerações e sabe que a vida continua. O bebê nasceu numa madrugada de dezembro,
quando o verão já tinha chegado com força e as cigarras cantavam nos pés de Pequi. Foi um parto difícil, como tantos são, mas Mariana era forte e Dona Sebastiana tinha mãos experientes. E quando finalmente o choro do bebê ecoou pela casa, Augusto, que estava do lado de fora, andando de um lado para o outro como um leão enjaulado, caiu de joelhos no chão e chorou de alívio. Era uma menina, pequena, perfeita, com os pulmões fortes e o rosto amassado de recém-nascida. Eles a chamaram de Helena, como a avó de Mariana. Ver Augusto com a filha no colo era uma imagem que aquecia o coração de qualquer um. Ele, que sempre fora um homem de poucas palavras e muita seriedade, derretia quando a menina o olhava e passava horas embalando ela, cantando baixinho cantigas que aprendera com a própria mãe. Mariana via aquilo e sentia uma gratidão tão grande que às vezes tinha que parar o que estava fazendo só para respirar fundo e agradecer por tudo que tinha passado, porque sem a dor do passado, sem os 6 anos de separação, sem a luta pela verdade, talvez ela não soubesse reconhecer o tamanho da felicidade que tinha agora. Helena cresceu rápida como crescem as crianças do interior, cercada de ar puro, de trabalho honesto e do amor de 2 famílias que tinham aprendido que união vale mais do que orgulho. Aos 5 anos, já seguia o pai pela fazenda, ajudava a mãe no moinho e todo domingo ia com os 2 à igreja, onde o padre Matias, agora bem velhinho, mas ainda lúcido, a abençoava com aquele sorriso de quem vê o fruto do bem que plantou. Tobias, que tinha ficado velho de vez e já não trabalhava mais no campo, sentava no alpendre e ficava olhando a menina brincar, e dizia para quem quisesse ouvir que aquela criança era a prova de que Deus escreve certo por linhas tortas. Dona Sebastiana, que finalmente tinha pendurado a bolsa de parteira, visitava sempre, trazia doces de leite e contava histórias antigas que faziam Helena rir e Mariana e Augusto se lembrarem de tudo que tinham vivido. Mas a história que eu vim contar aqui não é sobre a Helena. A história é sobre os pais dela, sobre Mariana e Augusto, sobre o moinho que quase foi perdido e foi salvo, sobre as terras que quase foram roubadas e foram recuperadas, sobre o amor que quase morreu e renasceu mais forte. Porque no fim das contas, o que aconteceu em Córrego das Garças foi isso. 2 pessoas que se amavam tiveram esse amor roubado por uma mentira e levaram 6 anos para descobrir a verdade. 6 anos de ódio, de silêncio, de portas fechadas, de uma inimizade que dividiu famílias e partiu uma vila ao meio. E quando a verdade finalmente veio à tona, quando Floriano Mesquita foi desmascarado e expulso, quando os documentos foram apresentados e as testemunhas falaram, o que ficou não foi vingança, foi perdão, foi reconstrução, foi a escolha consciente de não deixar que o passado envenenasse o futuro. Mariana e Augusto podiam ter ficado presos naquele ódio pelo resto da vida, alimentando a mágoa, passando ela para os filhos como se passa uma herança maldita. Mas escolheram diferente. Escolheram acreditar que 6 anos perdidos não significavam que todos os anos seguintes tinham que ser perdidos também. E foi por isso que a história deles virou lenda na região. Não porque era perfeita, mas porque era verdadeira, porque mostrava que o amor, quando é de verdade, resiste. Resiste à mentira, resiste ao tempo, resiste até ao ódio. E que a coragem maior não é a de brigar, mas a de perdoar. A de estender a mão quando seria mais fácil fechar o punho. A de escolher a verdade, mesmo quando a mentira é mais confortável. Anos depois, quando Mariana e Augusto já estavam velhos, de cabelos brancos e mãos marcadas pelo trabalho de uma vida inteira, eles gostavam de sentar no alpendre ao final da tarde, com Helena, já adulta, morando na própria casa com a própria família, e olhar o moinho girando. A roda d'água nunca mais parou. O canal nunca mais secou.
E toda vez que alguém novo chegava em Córrego das Garças e perguntava sobre aquelas terras, sobre aquele moinho tão bem cuidado, sobre a história daquela família, os antigos da vila contavam. Contavam sobre a moça que voltou viúva e sozinha para reerguer o que o pai tinha deixado. Contavam sobre o fazendeiro que abriu a comporta mesmo sendo inimigo, porque no fundo nunca tinha deixado de amar. Contavam sobre o comerciante ganancioso que tentou destruir 2 famílias para roubar terras e acabou perdendo tudo. Contavam sobre a carta que nunca chegou, sobre as mentiras que foram plantadas, sobre a verdade que foi descoberta. E contavam, com um sorriso nos lábios, que aquela história de Mariana e Augusto, era a mais bela história de amor que a região já tinha conhecido, porque estava escondida, durante 6 anos inteiros, atrás de uma inimizade que nunca deveria ter existido. E quando finalmente foi descoberta, quando finalmente veio à luz, era tão forte, tão verdadeira, tão cheia de vida, que ninguém duvidou nem por um segundo que valia a pena ter esperado, que valia a pena ter lutado, que valia a pena ter acreditado que o amor, mesmo enterrado, mesmo pisoteado, mesmo dado como morto, pode renascer. E toda vez que um casal novo se casava na igrejinha de pedra de Córrego das Garças, o padre, fosse ele quem fosse, porque o padre Matias já tinha partido fazia tempo, contava a história de Mariana e Augusto, contava como exemplo, contava como ensinamento, contava para lembrar que casamento não é só os dias bons. É também os dias ruins, os mal-entendidos, as brigas, os orgulhos feridos, mas que se houver verdade, se houver perdão, se houver amor de verdade, dá para atravessar qualquer coisa, até 6 anos de ódio. Mariana morreu primeiro, aos 73 anos, numa tarde tranquila de outono, dormindo na rede do alpendre, com a mão de Augusto segurando a dela. Ele a seguiu 6 meses depois, como costuma acontecer com quem amou de verdade e não quer ficar sozinho. Foram enterrados lado a lado no cemitério da vila, debaixo de um ipê que floresce amarelo todo ano. E na lápide simples de pedra, além dos nomes e das datas, tinha uma frase que Helena mandara gravar: separados por mentiras, unidos pela verdade, juntos para sempre. O moinho continuou funcionando, passado de geração em geração. E até hoje, se você for a Córrego das Garças, que agora é maior, mais moderna, mas ainda guarda aquele jeito de interior que o tempo não apaga, você vai ouvir o barulho da roda d'água girando. Vai ver o canal de pedra, onde a água corre limpa. E se perguntar, alguém vai te contar a história. Porque histórias assim não morrem, ficam vivas nas bocas do povo, passam de avô para neto, viram parte da terra, parte do ar, parte da identidade de um lugar. E toda vez que alguém está passando por um momento difícil no casamento, ou está com mágoa de alguém que ama, ou está pensando em desistir porque o orgulho está gritando mais alto que o coração, os velhos de Córrego das Garças dão o mesmo conselho. Lembra da história de Mariana e Augusto. Lembra que 6 anos foram perdidos por uma mentira que nenhum dos dois disse. Lembra que, se eles tivessem conversado antes, se tivessem tido coragem de perguntar em vez de acreditar no que os outros diziam, talvez nada daquilo tivesse acontecido. Mas lembra também que quando a verdade finalmente apareceu, eles a agarraram com as 2 mãos. Não ficaram remoendo o tempo perdido, não ficaram se culpando, simplesmente começaram de novo, com a honestidade de quem sabe que o tempo que resta é mais importante que o tempo que passou. E construíram juntos uma vida que valia a pena, uma vida que até hoje, décadas depois, ainda inspira a gente. Então, se você está assistindo essa história, e se no fundo do peito você tem uma mágoa guardada, ou um orgulho que não quer ceder, ou uma palavra que precisa ser dita, mas você está com medo de dizer, pensa na Mariana e no Augusto. Pensa nos 6 anos que eles perderam. E decide se você quer perder os seus também,
ou se vai ter a coragem que eles tiveram lá no final. A coragem de escolher a verdade, mesmo quando dói. A coragem de escolher o amor, mesmo quando o ódio parece mais fácil. Porque no fim das contas, a gente só leva dessa vida o que a gente amou e o que a gente fez com esse amor. E a história mais bonita não é aquela que nunca teve problema. É aquela que teve problema, mas encontrou solução. Que teve dor, mas encontrou cura. Que teve separação, mas encontrou reencontro. A mais bela história de amor de Córrego das Garças estava mesmo escondida, atrás de 6 anos de inimizade. Mas quando foi descoberta, brilhou mais forte do que qualquer outra. E continua brilhando até hoje, toda vez que alguém conta, toda vez que alguém ouve, toda vez que alguém decide acreditar que amor verdadeiro, por mais enterrado que esteja, sempre encontra um jeito de voltar à superfície. E assim termina a história de Mariana Vilas Boas e Augusto Rezende. 2 pessoas que se amaram, se perderam e se encontraram de novo. Que lutaram pela verdade, venceram a mentira e construíram um legado que atravessou gerações. Um legado que não era de terras, nem de moinho, nem de riqueza. Era de amor verdadeiro, do tipo que resiste a tudo, inclusive ao tempo. Se essa história tocou seu coração, se você acredita que ainda existem amores assim, deixa um like aqui embaixo, se inscreve no canal se ainda não é inscrito e compartilha com alguém que precisa ouvir que nunca é tarde demais para a verdade e para o amor. E fica com Deus até a próxima história, porque eu continuo aqui contando os contos de antigamente, aqueles que nos ensinam que o passado sempre tem algo a dizer para o presente, se a gente tiver ouvidos para escutar. Mas antes de encerrar, deixa eu te contar mais alguns detalhes dessa história, porque há coisas que aconteceram no meio do caminho que valem a pena ser lembradas. Detalhes que mostram como o amor verdadeiro se revela não nos grandes gestos, mas nas pequenas escolhas do dia a dia. Quando Mariana e Augusto se reencontraram depois de 6 anos, havia entre eles uma distância que não era só de espaço. Era uma distância de experiências vividas separadamente, de dores que cada um carregou sozinho, de versões de si mesmos que o outro não conhecia. Mariana tinha sido casada, tinha sido viúva, tinha aprendido a se virar sozinha numa cidade grande, onde ninguém conhecia seu nome. Augusto tinha ficado na fazenda, tinha cuidado do pai velho até o fim, tinha assumido responsabilidades que pesaram nos ombros dele de um jeito que ela não tinha visto. Eram 2 pessoas diferentes das que tinham se separado. Nos primeiros meses de convivência, depois que a água voltou a correr no canal, eles precisaram reaprender um ao outro. E isso não foi fácil. Houve momentos em que Mariana achava que estava sendo tola, que estava tentando reviver algo que talvez tivesse sido apenas ilusão de juventude. Houve noites em que ela ficou acordada, se perguntando se não seria melhor aceitar que o passado tinha ficado no passado e seguir em frente sozinha. E houve, com certeza, momentos em que Augusto também duvidou. Momentos em que ele olhava para ela e via uma mulher que ele não conhecia completamente, e se perguntava se o que sentia era amor ou apenas a saudade do que poderia ter sido. Mas era nos pequenos gestos que a verdade se revelava. Na forma como Augusto sempre chegava quando ela mais precisava, sem que ela precisasse pedir. Na forma como Mariana guardava um pedaço de bolo de fubá que ela sabia que ele gostava, mesmo quando estava cansada demais para cozinhar. Na forma como os 2, trabalhando lado a lado no canal, desenvolveram uma linguagem própria de olhares e acenos, onde uma sobrancelha levantada significava cuidado e um sorriso de canto de boca significava está tudo bem. Havia também o peso do que as famílias tinham vivido, porque não era só Mariana e Augusto que tinham sido afetados pela inimizade. Eram os primos, os tios, os agregados, toda uma rede de pessoas que durante 6 anos
tinha sido ensinada a olhar para o outro lado da ponte com desconfiança. E quando a verdade veio à tona, quando Floriano foi desmascarado, não foi automático que todo mundo simplesmente esquecesse. Houve resistência. Houve quem achasse que mesmo que a origem da briga tivesse sido mentira, os insultos ditos durante esses anos, as portas fechadas, os cumprimentos negados, tudo isso era real demais para ser simplesmente apagado. Foi preciso tempo, foi preciso paciência. Foi preciso que Mariana e Augusto juntos mostrassem com exemplo que era possível perdoar. Eles começaram devagar, convidando as famílias para almoços aos domingos. Primeiro, só os mais próximos, depois, abrindo o círculo. No começo era desconfortável, tinha silêncios pesados, tinha olhares de canto, tinha quem comesse rápido e fosse embora logo. Mas aos poucos, conforme as semanas viravam meses, o gelo foi derretendo. As crianças das duas famílias, que não entendiam direito a briga dos adultos, começaram a brincar juntas. Os mais velhos, cansados de carregar rancor, começaram a soltar. E num desses almoços, quase um ano depois da exposição de Floriano, aconteceu algo que ninguém esperava. O tio Ramiro, irmão mais novo do pai de Mariana, homem de bigode branco e temperamento difícil, que tinha jurado nunca mais pisar em terra de Resende, chegou trazendo uma garrafa de cachaça caseira e ofereceu a Augusto. Disse, com a voz embargada, que tinha passado 6 anos odiando um homem que não merecia ódio e que pedia desculpas. Augusto apertou a mão do velho com força e os dois ficaram ali. 2 homens que a vida tinha ensinado a esconder sentimento, segurando aquele aperto de mão mais tempo do que o necessário, porque era mais do que um aperto de mão. Era um pacto de paz. E foi depois desse dia que a vila inteira entendeu que a reconciliação era real. Que não era teatro, não era conveniência, era transformação verdadeira. E as pessoas, uma a uma, foram deixando de lado as versões antigas da história e começando a construir uma versão nova, onde as duas famílias não eram inimigas, mas aliadas. Mariana, nesse meio tempo, descobriu coisas sobre Augusto que ela não sabia. Descobriu que ele tinha o hábito de acordar antes do sol e caminhar até o rio só para ver o dia nascer, porque dizia que era o momento em que Deus estava mais perto. Descobriu que ele tinha medo de tempestade, coisa que ele nunca admitira quando eram jovens, e que nas noites de trovoada ele ficava inquieto, checando as janelas, os animais, como se precisasse ter certeza de que tudo estava seguro. Descobriu que ele escrevia. Não bem, ele mesmo admitia, mas escrevia em cadernos velhos pensamentos soltos, versos quebrados, coisas que nunca mostrava a ninguém. Até que uma tarde, sem Mariana pedir, ele lhe deu um dos cadernos. Ela leu e chorou. Porque estava tudo ali. Os 6 anos de saudade, de incompreensão, de dor, e estava ali também, escrito com a caligrafia torta dele, o momento em que a viu de volta, e como aquilo tinha sido ao mesmo tempo a coisa mais difícil e a mais necessária da vida dele. Augusto, por sua vez, descobriu que Mariana tinha cicatrizes que ele não conhecia. Não só as físicas, das mãos calejadas de tanto trabalho, mas as de dentro. Descobriu que o casamento dela com o outro homem tinha sido respeitoso, mas frio, que ela tinha sido tratada com educação, nunca com paixão, que tinha passado anos cumprindo o papel de esposa sem nunca se sentir realmente vista, e que, quando o marido morreu, de febre repentina, ela tinha chorado mais de alívio do que de tristeza, e carregava culpa por isso. Augusto ouviu tudo sem julgar. Segurou a mão dela e disse que ela não precisava carregar culpa por ter sido honesta com os próprios sentimentos, que viver uma vida inteira fingindo era pior do que admitir que às vezes as coisas não são como a gente gostaria que fossem. Esses momentos de vulnerabilidade, essas conversas de madrugada quando o mundo dormia e só os dois estavam acordados,
foram os tijolos que reconstruíram o que tinha sido quebrado. Porque amor de juventude é fácil. É leve, é cheio de ilusão, é protegido pela ignorância de que a vida pode machucar. Mas amor de gente que já foi machucada, que já perdeu, que já errou, esse amor é outro. É mais pesado, mais consciente, mais frágil e ao mesmo tempo mais forte. Porque é escolha, não é só sentimento. É a decisão diária de continuar, mesmo quando dói, mesmo quando seria mais fácil desistir. E Mariana e Augusto fizeram essa escolha todos os dias. Nos dias bons, quando o moinho funcionava perfeitamente e a safra estava boa e o sol brilhava e parecia que tudo finalmente tinha se encaixado. Mas principalmente nos dias ruins, quando a chuva atrasava e o grão estragava e o dinheiro apertava e a paciência acabava. Nesses dias, quando a tentação era jogar na cara do outro alguma coisa do passado, alguma acusação velha, eles respiravam fundo e lembravam do que tinham prometido um ao outro, que não iam deixar o orgulho vencer de novo. Houve uma discussão, uns 2 anos depois de casados, que quase quebrou tudo outra vez. Foi por causa de uma decisão sobre as terras, se deviam vender um lote para pagar uma dívida ou segurar e apertar o cinto. Augusto queria vender, Mariana queria segurar. Os dois eram teimosos, os dois tinham argumentos bons, e nenhum dos dois queria ceder. A discussão escalou, vozes foram levantadas, coisas duras foram ditas. E num determinado momento, Augusto, com a voz carregada de frustração, disse que talvez ela não confiasse nele, porque no fundo ainda achava que ele era culpado pela briga de 6 anos atrás. Mariana ficou paralisada. Aquela acusação doeu, porque tocou numa ferida que ela achava que tinha sarado, mas que ainda estava sensível. Ela podia ter respondido na mesma moeda, podia ter jogado na cara dele as próprias inseguranças, mas em vez disso, ela parou, respirou e disse com a voz controlada, mas firme, que não era sobre confiança, que ela confiava nele mais do que confiava em qualquer outra pessoa no mundo. Mas que ter opiniões diferentes não significava falta de confiança, significava que eram 2 pessoas completas, cada uma com sua cabeça. E que se iam continuar juntos, precisavam aprender a discordar sem transformar toda discordância numa guerra. Augusto ouviu. E depois de um silêncio longo, pediu desculpas. Disse que tinha sido injusto, que estava cansado e frustrado e tinha jogado aquilo nela sabendo que ia doer. Mariana pediu desculpas também por ter sido inflexível. E juntos, sentados à mesa da cozinha, com um café frio entre os dois, encontraram uma terceira opção. Vender metade do lote, segurar a outra metade, apertar o cinto, mas não tanto a ponto de sufocar. E saíram daquela discussão mais unidos do que tinham entrado, porque tinham aprendido que podiam brigar sem se destruir. Essas pequenas vitórias, essas pequenas escolhas de ficar em vez de sair, de falar em vez de calar, de perdoar em vez de guardar rancor, foram o que fez o casamento deles não só sobreviver, mas prosperar. E a vila via aquilo. Via nos dois um exemplo do que um relacionamento podia ser quando era construído não só em sentimento, mas em respeito mútuo, em comunicação honesta, em vontade genuína de fazer dar certo. E quando Helena nasceu e eles a seguraram pela primeira vez, os dois sentiram a mesma coisa, que aquela criança era o símbolo vivo de que tudo tinha valido a pena. Cada lágrima derramada, cada noite em claro, cada momento de dúvida, tudo tinha sido necessário para chegar até ali. E juraram, sem precisar dizer em voz alta, porque já sabiam que o outro estava pensando a mesma coisa, que iam criar aquela menina num lar onde a verdade era mais importante que a aparência, onde o perdão era mais forte que o orgulho, onde o amor era demonstrado não só em palavras, mas em atos.
Helena cresceu, vendo os pais trabalharem juntos, vendo a mãe consertando o moinho de mãos sujas de graxa e a testa suada, e o pai respeitando aquilo, nunca dizendo que era trabalho de homem, vendo o pai cozinhando quando a mãe estava cansada, e a mãe nunca dizendo que ele estava invadindo o espaço dela. Cresceu vendo os dois discordarem, às vezes com voz alta, mas sempre terminando a discussão de mãos dadas, sempre pedindo desculpas quando erravam, sempre mostrando que brigar não significava deixar de amar. E quando Helena, já mocinha, perguntou um dia por que os avós das duas famílias tinham sido inimigos, Mariana e Augusto contaram a verdade. Não pouparam detalhes. Contaram sobre Floriano Mesquita, sobre a mentira, sobre a carta queimada, sobre os 6 anos perdidos. E quando Helena perguntou como eles tinham conseguido perdoar tudo aquilo, Mariana respondeu que não tinha sido fácil, que ainda havia dias em que ela pensava nos 6 anos e sentia uma pontada de tristeza pelo tempo perdido, mas que tinha aprendido que guardar rancor era como beber veneno esperando que o outro morra, que a única forma de seguir em frente era soltando o passado, não esquecendo, porque esquecer seria desonesto, mas soltando a raiva, a mágoa, o desejo de vingança. Augusto acrescentou que perdoar não era só perdoar o outro, era perdoar a si mesmo também. Perdoar por ter acreditado em mentiras, por não ter questionado antes, por ter deixado o orgulho falar mais alto que o coração. E que quando ele finalmente conseguiu fazer isso, quando conseguiu olhar no espelho e dizer para si mesmo que tinha errado, mas que estava tentando consertar, foi quando de fato ficou livre. Helena ouviu tudo com atenção, e quando os pais terminaram, ela disse algo que os surpreendeu. Disse que era grata por tudo que tinha acontecido, porque se não fosse a mentira, se não fosse a separação, talvez os pais dela não valorizassem tanto o que tinham. Talvez tivessem se acomodado, achado que amor era automático, deixado as pequenas coisas ruins se acumularem sem resolver. Mas por terem perdido e recuperado, eles sabiam o valor do que tinham. E isso fazia deles pais melhores, pessoas melhores. Mariana e Augusto se entreolharam quando ouviram aquilo e perceberam que a filha, com a sabedoria dos jovens, que às vezes veem as coisas mais claras que os velhos, tinha razão. O sofrimento não tinha sido em vão. Tinha esculpido neles uma capacidade de amar que talvez não tivessem desenvolvido de outra forma. Tinha ensinado que amor não é só alegria, é também escolha, é também luta. É também, às vezes, dor. Mas é uma dor que, quando atravessada com honestidade e coragem, se transforma em algo precioso. E assim, os anos foram passando, tranquilos na superfície, mas profundos no significado. O moinho continuava girando, a fazenda continuava produzindo, e a vida seguia com aquele ritmo constante das coisas bem feitas. Mariana e Augusto envelheceram juntos, e o interessante de envelhecer junto é que a gente não percebe as mudanças do outro, porque estão acontecendo ao mesmo tempo nas duas pessoas. O cabelo de Augusto foi ficando grisalho, depois branco, e Mariana não reparou direito quando aconteceu, só um dia olhou e percebeu que ele estava diferente do jovem que ela conhecera, mas não menos bonito. As mãos de Mariana foram ficando mais ásperas, mais marcadas, e Augusto beijava aquelas mãos com a mesma reverência com que beijava as mãos macias da moça de 22 anos. Eles tinham um ritual nos últimos anos. Toda sexta-feira, sem falta, iam até o açude, o lugar que Augusto tinha cuidado durante os 6 anos de separação, o lugar que tinha sido deles quando eram jovens. Levavam café numa garrafa térmica, pão de queijo que Mariana fazia de manhã e sentavam no banco que Augusto tinha construído e que agora estava gasto pelo tempo, mas ainda firme. Ficavam ali, olhando a água,
ouvindo os pássaros, conversando sobre coisas pequenas ou apenas curtindo o silêncio confortável de quem não precisa preencher cada segundo com palavras. Num desses encontros no açude, já bem velhos, Mariana perguntou a Augusto se ele se arrependia de alguma coisa. Ele pensou por um tempo longo, tomando o café devagar, e respondeu que se arrependia sim, que se arrependia de não ter ido atrás dela quando ela foi embora 6 anos antes, que deveria ter seguido a carroça, deveria ter parado ela na estrada, deveria ter exigido uma conversa de verdade, em vez de deixar o orgulho decidir por ele. Mas que, paradoxalmente, se tivesse feito isso, talvez não tivessem aprendido as lições que precisavam aprender. Talvez tivessem se casado jovens, cheios de certezas e brigado pelas coisas erradas. Então, ele não sabia, no fim das contas, se arrependia ou se agradecia. Mariana disse que entendia perfeitamente, que ela também se arrependia de ter ido embora sem lutar mais, mas que, ao mesmo tempo, os anos na cidade, mesmo sendo duros, tinham feito dela a mulher que conseguiu voltar e reerguer o moinho sozinha. Tinham dado a ela uma força que talvez não tivesse se tivesse ficado sempre protegida, e que no fim, olhando para trás, ela via que a vida tinha um jeito estranho de fazer as coisas darem certo, mesmo quando parece que está tudo dando errado. Augusto concordou. E disse algo que Mariana nunca esqueceu. Disse que o amor deles era como um moinho, que precisava de água correndo para funcionar, e que se a água parasse, tudo parava. E que a água, no caso deles, era a verdade. Enquanto continuassem sendo honestos um com o outro, enquanto continuassem conversando, mesmo quando era difícil, enquanto continuassem escolhendo todos os dias ficarem juntos, a água ia continuar correndo e o moinho ia continuar girando. Mas que no dia em que começassem a esconder coisas, a guardar mágoas, a deixar o orgulho construir muros, a água ia secar. E sem água, nenhum moinho funciona. Essa conversa ficou ecoando na cabeça de Mariana por muito tempo. E ela percebeu que era por isso que o casamento deles tinha dado certo. Não porque eram perfeitos, mas porque eram honestos. Não porque nunca brigavam, mas porque sempre faziam as pazes. Não porque era fácil, mas porque valiam a pena. E isso, ela entendeu, era o segredo que tantos casamentos perdiam pelo caminho. A noção de que relacionamento não é destino, é escolha. Que amor não é algo que acontece e pronto, é algo que se cultiva, que se cuida, que se rega todos os dias. E quando finalmente chegou a hora de eles partirem, primeiro ela, depois ele, foi com a consciência tranquila de quem viveu bem, de quem amou de verdade, de quem não desperdiçou o tempo que tinha. Porque sim, eles perderam 6 anos, mas recuperaram 30 e tantos. E esses 30 e tantos anos foram tão cheios, tão verdadeiros, tão bem vividos, que valeram por uma vida inteira. A história deles virou lenda não porque era romântica no sentido de fábula, mas porque era real. Era sobre pessoas reais, com defeitos reais, que cometeram erros reais e que mesmo assim conseguiram construir algo bonito. E é por isso que até hoje, quando alguém em Córrego das Garças fala de amor verdadeiro, fala de Mariana e Augusto. Não porque foi um amor perfeito, mas porque foi um amor que resistiu, que sobreviveu, que venceu. E toda vez que eu conto essa história, eu me pergunto quantas Marianas e quantos Augustos estão aí pelo mundo, separados por mentiras que outras pessoas plantaram, por orgulho que eles mesmos alimentaram, por medo de serem honestos. Quantos amores verdadeiros estão sendo desperdiçados porque ninguém tem coragem de dar o primeiro passo, de estender a mão, de dizer a verdade, mesmo quando dói. E eu quero que você que está assistindo saiba disso. Se você tem alguém que você ama, mas que o orgulho ou a mágoa ou o tempo afastou, pensa bem antes de deixar mais tempo passar.
porque 6 anos podem virar 10, e 10 podem virar 20, e 20 podem virar uma vida inteira. E no final, quando a gente está velho e olhando para trás, a gente não se arrepende das coisas que fez. A gente se arrepende das coisas que não fez, das palavras que não disse, das mãos que não estendeu. A mais bela história de amor de Córrego das Garças estava escondida atrás de 6 anos de inimizade. Mas quando foi encontrada, brilhou com uma intensidade que iluminou não só a vida dos dois, mas a vida de todos ao redor. Porque amor verdadeiro é assim, não fica contido, transborda, contagia, inspira. E se essa história te inspirou de alguma forma, se te fez pensar em alguém, se te fez sentir que ainda há esperança para o amor verdadeiro nesse mundo apressado e superficial, então meu trabalho aqui foi cumprido. Porque é para isso que eu conto essas histórias. Para lembrar que os valores de antigamente, a verdade, o perdão, o amor que se constrói dia a dia, ainda fazem sentido. Ainda são possíveis. Ainda são o que de mais precioso a gente pode ter. Obrigado por ter ficado até aqui, ouvindo essa história comigo. Espero que ela tenha aquecido seu coração tanto quanto aqueceu o meu ao contá-la. Até a próxima história, meu amigo, minha amiga. E lembra, nunca é tarde demais para a verdade e nunca é tarde demais para o amor.